Bom dia pessoal, boa noite, boa tarde, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Esse é um vídeo de orientações para a execução da atividade especial número 2, que está no Google Sala de Aula. Tem um formulário para ser respondido com algumas questõezinhas, coisa rápida para a gente fazer e não perder o bonde, tá bom? Então eu fiz aqui algumas orientações. Esse PDF também vai estar anexado para vocês lá, junto com o link desse vídeo. Então você pode assistir o vídeo acompanhando com o PDF dessa apresentação. Se tiver alguma coisa aqui que você não consegue enxergar, não tem problema, você vai ter esse arquivo aqui também, tá bom? Então vamos lembrar um pouquinho do que a gente já viu sobre os estados físicos da matéria. Então lembra que a gente tinha 3 estados físicos. Deixa eu dar uma melhorada aqui no brilho aqui da tela. 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso, e as possibilidades de mudança de estado, né? De sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido e de líquido para sólido, e ainda nas extremidades, de sólido direto para gasoso e de gasoso direto para sólido, tá bom? Então a gente tinha todas essas possibilidades de mudança de estado. O que a gente vai olhar agora, né, para essa atividade? A questão dos gráficos, tá bom? Os gráficos que mostram esse processo acontecendo. Então, vejam esse primeiro gráfico. Reparem que a curva que está plotada no gráfico, ela é uma curva ascendente. Então, esse é um gráfico de aquecimento. A gente vai começar com uma temperatura. Então, imagina que o X aqui é o tempo, tá bom? Então, vai acontecendo os eventos ao longo do tempo, e o Y aqui é a temperatura. Então, veja, a gente começa com uma temperatura mais baixa e vamos subindo para uma temperatura mais alta. O que você tem que reparar nesse gráfico? Que ele tem 2 momentos aqui e aqui, que são 2 platôs, né? Duas regiões em que o tempo passa, mas a temperatura não se altera. Nessa primeira região aqui e depois nessa segunda região aqui, que são os 2 platôs. Quando a gente está tratando de uma substância pura, por exemplo, água pura, esses momentos de estabilidade são justamente os momentos de mudança de estado físico. Então, quando a gente for olhar qual é a temperatura de fusão do material, então se ele começa como um sólido, nesse primeiro platô, ele vai estar passando pelo processo de fusão. No segundo platô, pelo processo de vaporização. É a mudança do estado sólido para o líquido e depois do líquido para o gasoso. Ok? Este outro gráfico é um gráfico de resfriamento. Reparem que a curva ela é descendente. E de novo, a gente tem platôs, né, 2 regiõezinhas, essa região e essa região, em que a temperatura não muda com o passar do tempo. Isso para uma substância pura é indicativo de mudança de estado. Ok? Então, lá em cima, do gasoso para o líquido, condensação. E depois de líquido para sólido, solidificação. Ok? Então, se você precisar ler a temperatura de fusão, temperatura de solidificação, temperatura de vaporização ou de condensação, basta pegar o gráfico, ver onde estão esses platôs e no eixo Y aqui dos valores de temperatura para aquela substância você vai conseguir identificar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, essa é a curva da água a 1 atmosfera de pressão, né, nas condições lá de 1 atm. Então, por exemplo, a temperatura de solidificação é 0. A gente sabe disso, né, que a água congela a 0 graus. A condensação é a 100 graus. Então, acima disso você tem vapor e passa por 100 graus para se tornar líquido. Ok? Então, basta ler no eixo Y os valores que você precisa. E aqui a gente tem as mesmas curvas de aquecimento e resfriamento. Eu só estou marcando para vocês quais são os estados físicos que a gente encontra ao longo desse trajeto aí. Então, veja,
Nessa primeira parte, só sólido. Depois, sólido mais líquido. Então, enquanto está, vamos falar, fundindo o material, você vai ter os dois estados. O estado sólido ainda, que não terminou de derreter, de fundir, e o estado líquido, que já começa a estar presente e vai, né, aumentando gradativamente a quantidade de líquido. Quando tiver só líquido, a temperatura começa a aumentar. E aí você tem essa rampa aqui, essa segunda rampa. Quando começar a vaporizar, aí a gente vai ter uma mistura de líquido e gasoso. Pensa numa panela de água fervendo. Você tem água líquida ainda e já tem vapor saindo, né? E a temperatura fica estável ali. Quando acabar todo o líquido, aí a gente passa a ter só a substância no estado gasoso. Mesma coisa acontece para a curva de resfriamento, aquela que é descendente. Você inicia lá o processo só com gás. Enquanto ele está condensando, você passa a ter os dois estados, gás e líquido. E isso vai acontecendo com temperatura estável até chegar a ter só líquido e a temperatura cai. Quando começa o processo de solidificação, de novo, eu vou ter líquido e sólido ao mesmo tempo e depois só sólido. Então, nesses momentos em que eu tenho líquido e sólido ou líquido e gasoso, a temperatura fica estável. Tá legal? Bons estudos para vocês. Resolvam a atividade, mantenham-se ativos, se cuidem, tá bom? Que a gente se vê daqui a pouco. Um beijo.